A maternidade é um evento extremamente importante na vida de uma mulher. Iniciação, transformação, mudança, a formação de uma nova identidade, rejeição consciente do modo de vida habitual, transição consciente para um nível qualitativamente diferente de vida e visão de mundo. Começa com um senso diferente de si mesmo. O desejo de ser mãe é natural e óbvio para nós, mulheres. E, devido a essa naturalidade, pode parecer que, para uma concepção bem-sucedida, tudo o que é necessário são dois organismos saudáveis de sexos diferentes. Mas nem sempre é tão simples. Acontece que a saúde apenas no nível do organismo para a concepção e o parto não é suficiente. E, nesses casos, há suposições sobre as causas psicológicas da situação. Falamos de infertilidade psicogénica. Como tudo funciona, o sistema reprodutivo de uma mulher inclui muitos sistemas e órgãos. O elo superior do sistema reprodutivo é o departamento mais alto do SNC. Sistema nervoso central, o córtex dos hemisférios cerebrais, e as formações subcorticais mais próximas. A principal tarefa desse departamento é regular a comunicação e o relacionamento do organismo como um todo com o ambiente. É responsável pela percepção de estímulos externos, eventos, relacionamentos com outras pessoas, estresse e estressores, e estímulos internos, seus medos, fantasias, pensamentos, memórias, avaliações, julgamentos, atitudes, bem como pelas reações do corpo a eles. O próximo elo é o sistema hipotálamo-hipófise, HPS, que é por onde chegam os impulsos nervosos do córtex cerebral. O HGS é um centro nervoso e endócrino, é no HGS que ocorre a transformação dos impulsos nervosos em impulsos hormonais. E é o HGS que é responsável pela produção de hormônios correspondentes ao sinal recebido. O hormônio folículo estimulante estimula a ovulação. O hormônio luteinizante estimula a produção de progesterona. O terceiro elo são os ovários. Cada ovário contém um grande número de ócitos imaturos. Um deles, no meio do ciclo, deixa o ovário e, depois, através da cavidade abdominal, entra na trompa de Falópio. Esse processo é chamado de ovulação. O óvulo maduro está pronto para a fertilização. Os ovários produzem dois tipos de hormônios: progesterona, que faz com que o útero relaxe, e estrogênio, que tonifica o útero. O nível final, elo, do sistema reprodutivo é o próprio útero, cuja principal função é levar a gravidez adiante. Tendo considerado o funcionamento de todos os níveis do sistema reprodutivo de mulheres, não é difícil perceber a real interconexão entre o que acontece no nível superior, cérebro, e no nível inferior, útero. A influência do que está acontecendo no cérebro sobre o que está acontecendo no útero é óbvia. Então, como isso acontece? O caminho para a maternidade é aberto muito antes da concepção. Acontece por meio da formação da gravidez dominante. De acordo com a definição de A. Oktonsky, dominância é uma associação temporária dos centros nervosos do cérebro e de outras estruturas subjacentes do organismo para atingir a meta estabelecida diante do organismo. A dominância da gravidez começa a se formar a partir do momento em que a mulher começa a pensar na gravidez, imaginando-se como mãe, fantasiando sobre o curso da gravidez, o parto, como será o bebê. Não é incomum que esse processo seja acompanhado pela formação de uma contradominante. O dominante e o contradominante da gravidez estão competindo. O que tiver mais força vence. O que tiver mais e mais carga emocional. Se o contradominante for maior, substancialmente mais forte, a gravidez não ocorrerá. Se a escala do contradominante for um pouco menor, a gravidez ocorre, mas é grave, com ameaça de interrupção. Se o dominante do medo estiver presente em pequenas quantidades, a gravidez prossegue com uma leve toxiose, o que é normal. Contradominante da gravidez: medo de perder a atratividade, a feminilidade, a sexualidade, a atenção do marido, medo de perder o emprego, a independência financeira, a carreira, medo de dor física, toxiose, parto, medo de mudança, medo do futuro, mudança do modo de vida habitual, responsabilidade pela criança, despesas financeiras. Por exemplo, quero ser mãe e, ao mesmo tempo, quero que minha vida, meu trabalho e eu mesma permaneçam inalterados. Como você entende, o desejo mais forte é realizado e, consequentemente, se o desejo de manter o status quo for mais forte, a gravidez não ocorre. Medo de repetir o destino da mãe, ou de qualquer parente próximo, repetindo sua triste experiência, por exemplo, relacionada ao trauma do parto, ou se o marido foi embora após o nascimento da criança, etc. Medo de se tornar como sua mãe se o relacionamento com ela for insatisfatório.
Isso inclui atitudes e percepções negativas de si mesmo. Não consigo fazer isso, não consigo lidar com isso, não consigo suportar a dor, não serei uma boa mãe. Algo pode acontecer com o bebê, relacionamento com o parceiro, insatisfação oculta, desconfiança, incerteza na escolha de um parceiro. Muitas vezes, as mulheres que sofrem de infertilidade psicogênica não têm essa reserva de força e energia. Ou melhor, elas vão para outra coisa. As forças são gastas na luta contra o estresse, não há possibilidade de recuperação, porque o tempo todo essa mulher se dedica ao trabalho, ou a ajudar parentes que precisam de cuidados, ou a cuidar dos próprios pais, tornando-se, de fato, um pai para eles, ou a educar o marido, o que também, a propósito, refere-se a funções parentais. Assim, acontece que a mulher tem o desejo de ter um filho, mas não há nenhum recurso, nenhuma reserva de força necessária. Não há o chamado espaço para uma criança. Nesse caso, ofereço a meus clientes que pensem e decidam como liberar esse espaço. Por exemplo, você pode deixar de ser indispensável no trabalho, pode-se recusar, sim, você me ouviu, recusar, a cuidar de seus próprios parentes. E também pode sair das relações trianguladas com seus próprios pais e deixá-los decidir sozinhos as questões de sua vida conjugal, sem consolar, culpar ou salvar o casamento deles. Pode-se parar de implementar o instinto maternal no marido e reconhecê-lo como adulto e responsável por si mesmo e por sua vida. E muitas outras medidas para reorganizar a própria vida podem ser adotadas por uma mulher que deseja resolver o problema da infertilidade psicogênica e se tornar mãe. Minhas recomendações são exclusivas para cada caso e para cada mulher em particular. Deixe a situação de lado. Não devemos esquecer que a fonte de estresse pode ser a própria expectativa da gravidez, o desejo de se encaixar em limites de idade incompreensivelmente estabelecidos. Até 25, 30, 35 anos eu tenho que dar à luz. As perguntas constantes de parentes, amigos e colegas. Bem, quando, na Rússia, esse tipo de pressão sobre a mulher é muito comum, isso pode causar resistência, na qual, novamente, muita força e energia são desperdiçadas, o que não é propício para a concepção, ou começa uma corrida feroz por resultados. Talvez você se surpreenda, mas desejos muito fortes e atenção que os acompanha tiram tanto de nossa força que não há energia suficiente para alcançar o recurso energético desejado. Isso explica o fenômeno em que é muito difícil conseguir o que se quer se estivermos muito motivados e apaixonadamente interessados em algo. E isso explica a sabedoria da frase: desejo muito uma coisa e depois deixa ir. Além disso, a fonte de problemas pode ser a ansiedade básica da mulher. Quando uma mulher tende a se preocupar com qualquer coisa, impressionada com os problemas do mundo, ela se aflige e vai às lágrimas. Esse tipo de reação também pode consumir muita energia e exige correção moderada. Você pode trabalhar com um psicólogo em todos os itens acima se realmente quiser ter filhos. Uma boa opção é combinar o tratamento com um médico competente e solidário e o aconselhamento com um psicólogo perinatal. Tarefas que um psicólogo perinatal ajuda a resolver. A primeira e principal tarefa é identificar o que constitui sua contradominância, ou seja, seus medos relacionados à gravidez e ao parto e seus fatores de estresse são identificados durante a conversa. Um fator importante são as condições de sua vida familiar, seu relacionamento com seu marido, seus pais, bem como sua história familiar. Maternidade no contexto de seus ancestrais, da família de sua mãe e de seu pai. É necessário esclarecer e viver experiências traumáticas, se houver. Trabalho com o histórico feminino da própria cliente. Por exemplo, se uma mulher fez um aborto ou perdeu um filho, e não lamentou o fato, não o esqueceu. Um psicólogo pode ajudá-la a fazer isso. Além disso, será necessário descobrir qual é o seu recurso no momento e, se ele não for grande, para onde vai sua força, e muitas outras nuances pessoais e individuais, que podem ser antagonistas da gravidez desejada. A segunda tarefa, igualmente importante, de um psicólogo perinatal é ajudá-la a perceber como você pode mudar sua vida para abrir espaço para a futura criança, trabalhar com os medos relacionados à gravidez, trabalhar com o histórico do nascimento, se necessário. Em resumo, a tarefa do psicólogo é ajudá-la a eliminar todos os problemas e dificuldades que forem identificados na primeira etapa do trabalho. A terceira tarefa é fortalecer e manter o domínio da gravidez. Aqui falaremos sobre gravidez fácil, parto seguro, as alegrias da maternidade e as peculiaridades de cuidar de um bebê. Trabalharemos para aliviar a tensão emocional, aplicar técnicas de autorregulação e desenvolver a autoconfiança. Para concluir,
Gostaria de observar que receitas prontas no tratamento da infertilidade psicogênica raramente funcionam, pois uma característica importante de cada mulher é a sua individualidade. Nem sempre a origem dos problemas é óbvia e, em geral, é necessária uma pesquisa bastante profunda. E vocês, queridas mulheres, podem começar essa pesquisa agora mesmo, se vocês, presumivelmente, têm infertilidade psicogênica e não há possibilidade de visitar um psicólogo ou psicoterapeuta perinatal por um motivo ou outro, sem dinheiro, sem tempo, não satisfeitas com as condições de atendimento, etc. Sugiro que pensem se esses motivos são tão objetivos ou se são apenas maquinações de seu contradominante.